Hoje eu vou falar sobre como Paulo se defendeu em Jerusalém. Fica aí que eu volto já após a vinheta. Na devocional anterior falamos que Paulo estava em Jerusalém, que era a época da festa de Pentecostes, e havia lá, portanto, milhares de judeus de todas as partes do mundo. Alguns judeus incrédulos vindo da Ásia, ao verem Paulo no templo, provocaram um grande tumulto e alvoroço na multidão, fazendo acusações falsas, dizendo que Paulo era contra Moisés e o templo, pois ensinava a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra o templo do Senhor. Então começaram a espancar Paulo fora do templo e a gritar: mata-o, mata-o. E o comandante romano chamado Cláudio Lísias o leva então para a fortaleza acorrentado para livrá-lo também daquele tumulto e de ser mais espancado. E Paulo pede na escadaria para falar ao povo. E dirige-se ao povo na língua em aramaico. E hoje quero ver o que ele falou, quero compartilhar com você sobre o que ele falou àquela multidão em sua defesa. Primeira coisa, Paulo fala quem ele era. Capítulo 22, os versos de 1 a 5, Paulo falou em sua defesa, dizendo que ele era judeu, nascido em Tarso, mas que fora criado em Jerusalém aos pés do grande mestre Gamaliel. Diz que foi educado para ser um rabino, líder do judaísmo, portanto, um homem muito zeloso com a lei de Moisés. Mais do que isso, ele perseguiu ferrenhamente os do caminho, que são os cristãos, ao ponto de feri-los e prendê-los. Inclusive, o sumo sacerdote lhe entregou cartas de autorização para fazer essas coisas, aqueles que moravam em Damasco. E segundo, Paulo compartilha sua experiência de conversão. Os versos 6 a 11 dizem: por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Paulo testemunha que não estava à procura de Jesus. Pelo contrário, perseguia aqueles que seguiam o seu caminho. Portanto, o perseguia. E ele não encontrou a Jesus, mas foi encontrado por ele. Foi Jesus que tomou a iniciativa de buscá-lo, confrontá-lo e salvá-lo. Isso aconteceu no caminho para Damasco. Ali Jesus o derrubou e quebrou a dureza do seu coração. Ele ficou cego, mas seus olhos espirituais foram abertos para ver e contemplar o Senhor Jesus. Terceiro, Paulo fala do plano de Deus para a sua vida. Os versos 12 a 16, Paulo diz que Deus mandou um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a vista. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Ananias foi um instrumento de Deus para curar Paulo e batizá-lo e informá-lo do plano que Deus tinha para a vida dele. Ele disse: você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. Ou seja, ele foi chamado para conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido de todos os homens em todos os lugares. Veja que maravilhoso. Jesus disse que primeiramente o chamado de Paulo era para que ele o conhecesse e daquilo que ele viu e ouviu de Jesus compartilhasse com todos. Uau! Cada vez mais eu sou apaixonado por Jesus. Jesus estava dizendo a Paulo: eu quero me revelar a você, quero que você me conheça e depois compartilhe de mim. E eu creio que ele está dizendo a mesma coisa para mim e para você hoje. O plano de Deus para nossas vidas consiste em conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo diariamente e compartilhar sobre ele a todos. Não é sobre nós diretamente, mas sobre ele e o que ele está nos revelando diariamente. E era isso que Paulo estava fazendo naquele momento, testemunhando aquela multidão. Ele estava falando daquilo que ele viu e ouviu, conheceu e aprendeu de Jesus. E quarto, Paulo conta que conversou com Deus. Os versos 17 a 21 dizem que Paulo conversou, lutou com Deus para aceitar o seu chamado ministerial. Veja só, quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase
e vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitaram o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Paulo compartilhou da sua experiência com o Senhor enquanto orava no templo, que ele caiu em êxtase. Isso talvez signifique que tenha sido arrebatado e visto o Senhor. E o Senhor lhe ordenou para sair logo de Jerusalém, pois ninguém aceitou seu testemunho a respeito de Jesus. Não foi seu testemunho de conversão, da sua vida transformada, mas seu testemunho sobre Jesus, sobre o que viu de Jesus, sobre o que aprendeu de Jesus. Portanto, estavam rejeitando ao próprio Senhor Jesus, e por isso o Senhor lhe ordenou que saísse logo de Jerusalém. Mas Paulo, em vez de obedecer imediatamente, discute e justifica o que estava fazendo. Ele lhes apresenta razões pelas quais gostaria de permanecer em Jerusalém, em vez de atender seu chamado ministerial para ser apóstolo aos gentios. Paulo estava como que dizendo ao Senhor: eu sou a pessoa mais indicada para falar e convencer os judeus sobre o Senhor. Contudo, o Senhor não discute com Paulo, mas lhe diz: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Era como se eu estivesse dizendo a ele: Paulo, o coração dos judeus está endurecido. Eles não estão te rejeitando, mas sim a mim. Mas vá aos gentios. Eles sim estão com o coração aberto para ouvir sobre mim, ouvir minha palavra pregada por você. E após Paulo compartilhar o seu chamado aos gentios, as pessoas começaram a gritar, gritar e gritar. E na próxima devocional compartilharei o que aconteceu com Paulo naquele momento de gritaria. Agora termina esse devocional dizendo que Deus tem um chamado para você, tem um plano para você. Assim como Paulo, o Senhor te chamou para você conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo diariamente e compartilhar sobre o que ele tem te falado, ensinado e experimentado. Você vai aceitar esse chamado ou vai ficar discutindo com o Senhor, dando razões para você permanecer como você está? Pensa nisso. Se Deus ministrou ao seu coração através desse devocional, dê um like logo aqui abaixo e compartilha com os seus amigos e parentes. Se quiser ver mais vídeos como este, clique em nossos vídeos e postos aqui à minha esquerda. Um grande abraço, Jesus abençoe o seu dia.